Eduardo Mota está aqui. Fala, Mota. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Zuzu, Emílio, Morgado, equipe. Um prazer estar aqui de volta. Prazer é todo nosso. Eu gostaria que você comentasse, tem várias pautas aqui, mas a gente está vendo agora, o Lula não foi para a China. Porém, os irmãos Joesley, os irmãos Batista, estão lá. Qual que é a sua análise sobre a ida dos irmãos Batistas para a China? Olha, acho que a melhor análise talvez tenha sido feita pelo grande escritor, recordista de vendedor de livros, né? Já vendeu 350 milhões de livros, o Paulo Coelho. Acho que o Paulo Coelho fez um bom resumo da situação. Parece piada, né, Zuzu? A gente que vive imerso no mundo das notícias e que todo dia tem que comentar, chega uma hora que o estoque de comentários acaba. Porque não tem muito o que dizer. As notícias cada uma mais bizarra do que a outra. O que as pessoas não podem dizer é que não foram avisadas. Isso, eu acho que é a única acusação que não se pode fazer a esse governo, de que ele não avisou antes o que ele ia fazer. Se a gente olhar os vídeos do último ano aí, das pessoas do PT falando, foi exatamente isso que eles prometeram que ia acontecer, né? E, Mota, falando dessa questão da China, da viagem do Lula, e a gente sabe que política é timing. Você acha que é o momento correto para o Bolsonaro voltar com todas essas questões dos 100 dias do governo Lula, sem proposta? Você acredita que ele tem que voltar neste exato momento? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu conheço muita gente bem informada que tem a opinião de que não, de que o presidente deveria ficar lá por duas razões. Primeiro, para se preservar e segundo, para não atrapalhar, né, o que está acontecendo no Brasil. Tem aquela frase que diz, né, quando o inimigo está fazendo coisas erradas, você deixa ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Então, tem muita gente que pensa assim. Outros acham que é justamente o momento do presidente voltar e exercer a sua liderança de uma forma mais firme, né, com mais proximidade dos seus eleitores. Eu confesso que eu tenho uma preocupação, porque hoje nós não vivemos um tempo normal aqui no Brasil, um tempo onde coisas estranhas acontecem. Gostei muito aí do quadro de vocês do ilusionista, porque deu a impressão de que foi um resumo do que a gente vive hoje no Brasil, né? Coisas mágicas acontecendo e por trás tem algum truque ocorrendo. Então, eu me preocupo não só com o presidente Bolsonaro, mas com o cidadão comum aqui no Brasil, que tem gente que eu conheço, muita gente, né, que deixou de acompanhar a política, que está amargo, que está deprimido, que parou de usar até o WhatsApp. E aí, que país é esse, né, em que as pessoas têm receio de dar uma opinião no WhatsApp? Calma que vai piorar, avisa elas que vai piorar e vai piorar bem. Deixa eu perguntar um negócio pra você, meu querido... Meu querido... Pera aí, só um segundinho que eu tô com um problema aqui. Meu querido Mota, deixa eu perguntar um negócio pra você, o seguinte, você que é um cara que tem senso crítico. A gente mostrou agora há pouco, da revista Isto É, do Consórcio, os 100 dias do Bolsonaro e os 100 dias do Lula. Não sei se você acompanhou os 100 dias do Bolsonaro e os 100 dias do Lula. Um dizendo que os 100 dias do Bolsonaro, eles cravaram lá que 100 dias foram piores do mundo e tal, e na época do Lula agora eles falam que 100 dias não é um tempo assim para você poder avaliar. O prazo curto. Aí, o prazo é muito curto. Como é que você vê? Você acha que 100 dias dá para ver como a banda toca? Essa banda a gente já sabia como tocava em 2010, 2014, né, Emílio? E quem tinha alguma dúvida, bastava ter prestado atenção nas declarações que foram dadas durante a campanha eleitoral, um pouco antes. Ninguém economizou nenhuma palavra do lado deles. Eles disseram exatamente o que iam fazer, né? Eles disseram exatamente, por exemplo, que eram contra a privatização, que tudo tinha que ser na mão do Estado.
a gente viu a glorificação de movimentos como o MST, a gente ouviu várias declarações, estão aí para todo mundo ver, dessa turma, dizendo que o bandido é um pobre coitado, que o problema era a polícia, que se o bandido te assalta é porque ele não teve um tênis quando ele era pequeno. A gente ouviu, né, declarações emocionadas, dizendo: eu não aguento mais ver a polícia violentando um menino só porque ele assaltou para roubar um celular. E a realidade é que a quantidade de pessoas baleadas e mortas no país em assaltos é gigantesca, é enorme. Então essas ideias todas já estavam lá, Emílio. Eu ficaria muito surpreso se alguém estiver surpreso com o que está acontecendo, né? Então, mas você sabe que hoje em dia o que vale mais é a narrativa, não o fato, né? Isso já há bastante tempo é assim, né? O fato não importa muito se a narrativa for bonita. Agora o PT o PT sempre justifica as cagadas pros outros. Sempre é culpa de alguém. Nunca é dele. Agora eles tentaram jogar na herança maldita do Bolsonaro. Os números do Bolsonaro, não dá pra falar o quê daqueles números. Não dá pra maquiar. Que ele entregou. Jogando no Banco Central, né? Agora o Banco Central e agora nos banqueiros. Sim. Agora os banqueiros que são os vilões aí do negócio. São, não que não sejam. Sim. Não é? Mas que o PT tem um gabinete ruim, tem um governo ruim, foi tudo feito. É o Ibis. É o Ibis. É o time do Ibis. É o time do Ibis bem ruim. Pior time do mundo. Então, você acha que esse papinho vai continuar segurando aí, essa narrativa do PT, ela vai se perpetuar e a gente sempre vai sempre ficar nessa coisa, não, a culpa é do outro, a gente vai resolver, o amor venceu, agora a gente vai unificar o país. Aí vem lá com esses papos de, sei lá, o que você acha? Emílio, isso é um fenômeno mundial, né? Isso aí acontece nos Estados Unidos, eu acho, e talvez num grau até maior do que aqui. O que a diferença, no caso dos Estados Unidos, é que não existe, eu vou falar com muito cuidado aqui, né? Não existe uma entidade do Estado que tem o poder de censurar você, que tem o poder de bloquear suas contas, congelar contas bancárias. Nos Estados Unidos não existe isso, mas a grande maioria da mídia americana tem um viés de esquerda que eles nunca esconderam. E lá tem um exemplo que é a coisa mais bizarra do mundo, foi aquela história do laptop do filho do Joe Biden. Né? Sim, exato. Só para lembrar, a história é que apareceu numa oficina de conserto de laptop, apareceu um laptop que foi deixado por alguém para conserto, a pessoa não foi buscar. Aí o dono da oficina, naturalmente tentando descobrir quem era o dono para poder conseguir recuperar o dinheiro, né, o pagamento do serviço, achou um monte de material altamente comprometedor dentro daquele laptop. Comprometedor de natureza sexual, de natureza financeira, de natureza política. E aí essa história chegou ao conhecimento de um jornal chamado New York Post, e essa história foi divulgada. A grande mídia dos Estados Unidos, e aí parece que já está confirmado isso, né? Com o auxílio de agências de informação dos Estados Unidos, eles inventaram uma história de que aquele laptop era falso, de que aquilo era uma conspiração russa para desestabilizar as eleições americanas. Esse jornal, New York Post, ele teve a conta dele no Twitter cancelada. Todo mundo que falou sobre essa história do laptop foi expulso das redes sociais. Inclusive, acho que foi nesse momento que a conta do Trump foi cancelada no Twitter também. Aí, essa história foi totalmente suprimida. Veio a eleição, o Biden ganhou a eleição, e aí, um ano depois, o New York Times publica uma matéria confirmando que o laptop era legítimo. E agora, tem coisa de 1 ou 2 semanas, o próprio filho do presidente Biden está processando a loja, a oficina lá de consertos, por invasão de privacidade. Quer dizer, ele está admitindo, indiretamente, que o laptop era dele, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora, imagina
que não acontece aqui, né? Durante o Covid. Esse filho dele aí é meio zoado, Biden, né? Agora, você viu, também o Biden tá zoado. Você viu que ele elogiar o Canadá, ele elogiou a China. Nossa, você viu isso aí? Ele tá rateando. O Lula também tá meio engasopado, hein? Precisa dar uma... O Lula tá engasopado. Tá falando o Biden e depois se arrepende um pouco, né? Quem? O Lula dá declarações igual o Biden. Tá engasopado. O Biden também tá engasopado. A própria equipe do governo fala que você se arrepende do que o Lula tá falando. Você acha, Mota, que Você é tão engasopado ou não? Eu acho que a esquerda brasileira tem um grande problema. Ela só tem um líder, né? Ela só tem um nome capaz de ainda gerar mobilização ou conseguir um número de votos suficientes para ganhar uma eleição. Se você tirar essa liderança da esquerda de cena, sobra quem? Não existe mais ninguém, né? Nos Estados Unidos, acho que a situação foi um pouco diferente, mas não muito diferente. Acho que a esquerda americana também está nessa... Né, se você tirar o Biden, as outras opções para o Biden são radicais mesmo de esquerda, né, que fazem parte ali do gabinete dele. Agora, há semelhanças entre a situação do Brasil e dos Estados Unidos, né? Há quem diga que o Biden está ali meio como um fantoche, um marionete, né? Um sonâmbulo. Dizem para ele onde é que ele está, dizem para ele as palavrinhas que ele tem que dizer, mas, na verdade, ele não tem um entendimento perfeito de tudo que está acontecendo no mundo hoje. E é um momento terrível, né, para os Estados Unidos terem um presidente fraco, porque as coisas que estão acontecendo, guerra na Ucrânia, a China agora se reunindo com a Rússia, a chance de dar confusão é grande. Muito bem. O que mais? Vocês têm mais perguntas? Pois não, Albeta. Converso com ele, que é jornalista. Ô, Mota, tudo bem? A gente tava falando agora há pouco da Dilma. Queria saber a sua opinião, né? A questão do salário. O Fuzil acabou de levantar, falou que é muito, o Emílio falou que não, tá tranquilo. E a gente sabe, né? Saiu muitas notícias, né? Que Dilma em outrora planejava assaltos e agora presidente de banco. O que você acha dessa informação aí? Acho que isso é um retrato perfeito de uma forma de governar, Morgado, que é pela qual o cidadão brasileiro trabalhador sente repulsa, né? Qualquer um de nós, se vai correr atrás do emprego, tem que ter experiência, né? Tem que ter currículo, tem que fazer entrevista, tem que competir com um montão de gente. Já nesse ambiente político, para essa turma que pensa desse jeito, basta você ser amigo dos companheiros e aí você consegue um cargo maravilhoso para o qual talvez você não esteja qualificado, né? Eu vou dar bastante margem aqui, vou ser generoso. O fato é que é uma instituição multilateral, você vai ter que lidar com os chineses, com os russos, com os indianos. Essa instituição fica em Xangai, então provavelmente o idioma de trabalho lá não deve ser o português. São decisões de financiamento muito importantes, para vocês terem uma ideia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Banco dos BRICS, do qual a Rússia é uma das sócias, ele suspendeu as operações de crédito para a Rússia, porque todos os outros bancos de desenvolvimento fizeram isso. O Marcos Troiro, que era o presidente anterior, é uma pessoa altamente qualificada e que sai de lá com pelo menos uma enorme conquista. Ele conseguiu um rating para o banco excelente, muito maior do que vários outros bancos importantes têm um rating menor de risco do que o Banco dos BRICS. Então, você colocar uma pessoa lá que não está à altura do cargo, eu acho que antes de qualquer coisa, isso é uma mensagem terrível para o trabalhador brasileiro que está nos ouvindo, né? Para a garotada que está estudando, que está se preparando, que sabe que essa é a forma correta de ter sucesso na vida, né? Sim. Muito bem.
Muito bem. É o seguinte. Diga. Eu vou agradecer a presença ilustre e encantadora do meu querido Mota.